Aqui eu vou trazer para vocês uma informação que é a reforma versus a obra. Por vezes nós temos essa diferença que existe entre obras que ocorrem do zero e as reformas que ocorrem em edifícios, né, em obras que já existem. Aqui eu trago a NBR 16280, que é as reformas em edificações. Então, ela basicamente viabiliza que o síndico precisa aprovar as reformas com estudo, com o responsável técnico para elaboração da obra. Eu vou fazer um vídeo, né, vai ter um vídeo sobre isso no canal relacionado a essa norma, porque ela tem suas especificidades e tudo mais, mas isso a gente precisa levar um pouquinho em conta as questões de que, quando estamos numa reforma diferente de uma obra, o responsável técnico precisa garantir que todas as instalações e os sistemas que estão naquele imóvel estarão funcionando corretamente. Se você vai mexer na elétrica, vai mexer na hidráulica, fazer alguma alteração na estrutura, se você vai aumentar a carga da estrutura, se você vai modificar algum tipo de sistema, tudo isso precisa ter uma RRT, né, a responsabilidade técnica do profissional, seja ele arquiteto, engenheiro, técnico, edificações. Porque esses são os profissionais responsáveis que têm a aptidão, a habilidade para conseguir verificar que o sistema que está no imóvel vai estar funcionando corretamente após a reforma, ou que a reforma não vai impactar na estabilidade da obra, porque você está trabalhando ali num imóvel que você coloca em risco a vida das outras pessoas que estão morando no mesmo empreendimento. Então, basicamente, essa norma de reformas em edificações funciona dessa forma. Você precisa de um laudo técnico de reforma com uma responsabilidade técnica, o síndico precisa aprovar e libera para a obra. E o cliente, né, o condômino, precisa fazer exatamente o que foi estabelecido no laudo técnico para garantir o correto funcionamento dos sistemas entregues. Você não pode modificar o sistema, a instalação, a parte elétrica e estrutural, a hidráulica, sem o aval do engenheiro, do arquiteto profissional que vai estar se responsabilizando pela mudança, garantindo que a mesma não sofra problemas, que não coloque a vida útil do empreendimento em risco. Entendeu? Então, essa parte da reforma é muito importante porque aqui entra a parte do laudo técnico, aqui entra uma parte muito mais específica da situação de que você precisa de projetos, da parte de laudo técnico, de uma responsabilidade técnica para fazer a análise de que o imóvel está apto a receber a mudança e isso é passado para o síndico. Então a gente tem os projetos necessários, os laudos técnicos necessários para essa parte de reforma. Não é só o projeto de interior bonitinho, a maquete renderizada. É essa questão aqui com a parte técnica junto também. Então a gente tem essa parte de reforma, né, que entra a responsabilidade técnica dessa situação. E aqui eu gosto de trazer a parte de compatibilização de projetos, né? A responsabilidade técnica própria dessa situação que eu acabei de falar e a parte da responsabilidade técnica para uma obra do zero, a gente precisa ali de cada profissional no seu quadrado. Então a gente tem que a responsabilidade técnica de uma obra do zero, temos o profissional que vai ser responsável técnico pelo projeto, elaboração do projeto, e o profissional responsável técnico pela execução da obra. Da parte do projeto, dependendo do órgão que você vai fazer a regularização, o condomínio também, ele precisa do projeto estrutural, do projeto elétrico, do projeto hidráulico, além do arquitetônico. Então, são os quatro, digamos assim, profissionais. Ah, pode ser um que faça por todos? Pode, desde que ele garanta a segurança, a estabilidade, a economia da obra, de que ele garanta o correto funcionamento do sistema, que é onde o cliente vai sair garantindo ali o correto funcionamento da casa, que não vai ter problema, tá ok. Então nós temos a parte de projeto, temos a parte de execução, que são as responsabilidades técnicas para uma obra. Nossa, tudo isso, quanta coisa. Sim, uma obra, se não é feita correto, se não é feita da forma correta, ela vai gerar inúmeros problemas e um prejuízo muito grande para o cliente. Ele vai saber só depois que ele poderia ter economizado, e muito. Então, assim, o valor que se paga por uma manutenção corretiva é muito maior do que, além da manutenção preventiva, a parte de elaboração do projeto correto e a execução também correta de uma obra.
Então, ele vai verificar isso só no final, da pior forma possível. E aqui a gente tem a parte da compatibilização para essas duas questões, tanto reforma quanto obra. Não tem o que discutir, a compatibilização precisa estar ali presente em todos os momentos da fase de projeto, porque quando você tem um design de interior, né, um projeto de design de interior trabalhando dentro de uma reforma, ele precisa levar em conta a compatibilização de como é o sistema estrutural, de como é o sistema elétrico, hidráulico, o que, que vai modificar, quais são os pontos que vão alterar, quais são as necessidades, os projetos que vão precisar fazer, né? Serem avaliados certinho para ver se o imóvel pode receber alteração, de que não vai impactar ou se vai impactar. Quais são os procedimentos dos projetos para garantir que funcione corretamente, não coloquem o empreendimento em risco, né? Então, isso é a parte da compatibilização de uma reforma, não é só o projeto bonitinho, renderizado, finalizado. E da parte da obra, a compatibilização como um todo, desde o arquitetônico, na base arquitetônica, com o estrutural, com o elétrico, com o hidráulico, com todos os outros projetos envolvidos, com a parte de execução de obra, com a parte de planejamento de obra, né, o cronograma físico-financeiro. Então, a gente tem todo mundo trabalhando em conjunto, ali com uma visão compatibilizada de todas as disciplinas. A gente tem a garantia de que vai ocorrer a obra sem nenhum tipo de imprevisto, sem nenhum tipo de surpresa e de uma forma econômica, que isso não saia ou não gere um prejuízo, né? Não saia do bolso do cliente ou não gere um prejuízo para ele. Então aqui a gente tem essa parte de reforma versus obra.